alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 22, a nossa última aula deste bimestre, e o nosso conteúdo é fábula contemporânea. Aqui nós vamos estudar acerca desse gênero textual, bem como também alguns conectivos, tá certo? Continuando aquele conteúdo de conectivos, elementos de coesão, e hoje também nós vamos estudar um pouco de pontuação. Para isso, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá? Gente, a fábula é um texto narrativo alegórico e curto, escrito em prosa ou verso, no qual as personagens são geralmente animais com características humanas, como falam, os costumes e apresentam um ensinamento, uma lição, uma moral para o homem. Então eu já comecei de supetão, dando aí o conceito da fábula, né? E, gente, a fábula é um texto narrativo que esteve presente em nossas vidas, na escola, sobretudo, quando nós éramos do ensino fundamental 1, e aí a fábula era utilizada como os textos, né, para nós aprendermos a gramática, ou até mesmo fazendo interpretações. E muitas vezes essas histórias fabulosas foram contadas dos nossos pais, tá bom? E por que que a fábula ela tem uma grande importância para a nossa vida? Porque a fábula, gente, ela tem um propósito comunicativo, que é passar um ensinamento, é passar uma lição de moral para o ser humano, tá bom? Então, para isso, esse texto ele vai se construir dentro de uma narração, com tempo, espaço, personagens. Esses personagens já são animais, tá bom? Que vão apresentar características humanas. Falei espaço, tempo, personagem, narrador e enredo, tá bom? E aí, gente, o principal objetivo de uma fábula é a lição de moral, tá bom? E como as fábulas criticavam os usos, os costumes e até pessoas, os autores usavam os animais como personagens para fugir de alguma possível perseguição. Data-se, gente, a fábula como eu digo aqui, né? As fábulas são tão antigas quanto as civilizações do nosso passado. A Esopo é atribuída à criação desse gênero textual, que apresenta o propósito de transmitir alguma lição de moral ao homem, tá bom? Então, gente, como as fábulas elas sempre tiveram esse propósito, né, de apresentar um ensinamento, uma lição, e isso era direcionado ao homem. Mas só que, como as sociedades antigas elas não tinham a liberdade democrática tal qual nós temos hoje, o que foi que aconteceu? Aconteceu que os escritores das fábulas adotaram, em vez de pessoas, tá bom? Os animais para construir, tá certo? Essa narrativa cujo propósito é dar lição de moral, beleza? E, gente, a fábula antiga modificou-se tenuamente com o passar do tempo, tá? Tenuamente é bem leve. E é sabido que há 3 fases no processo de evolução desse texto, que são: o primeiro é o das fábulas orientais, em que a moralidade era parte fundamental, tá bom? Então, as fábulas, elas nasceram lá no Oriente, tá bom? E aí elas foram trazidas para o Ocidente, e aí foi quando elas se constituíram no segundo período, tá bom? Que caracteriza-se pelas inovações do fabulista latino Fredo, tá bom? Que é lá da época da Roma Antiga, que fixou a forma literária do gênero, escrevendo sátiras amargas em versos, tá bom? Então, gente, enquanto o primeiro período ele foi inteiramente ligado à moralidade, tá certo? Ou seja, da lição de moral, aqui no segundo período foi diferente. Ele escrevia sátiras amargas, ou seja, era aquela crítica dura, tá bom? E por fim, gente, que é o terceiro período no qual nós estamos vivendo agora, é o que inclui todos os fabulistas modernos, destacando-se Jean de La Fontaine, tá bom? Que é o poeta e fabulista francês considerado o pai da fábula moderna. Então, gente, desde o Fontaine até essas fábulas elas são consideradas contemporâneas, ou seja, elas são da nossa atualidade. E, gente, a fábula contemporânea, aquela que conhecemos hoje, apresenta as seguintes características. Então, as características da fábula contemporânea são: narrativa alegórica em prosa ou em verso. Prosa é o texto dividido em parágrafos e verso é por verso, né, por formato de poema.
comportamento semelhante ao homem dos animais, ou seja, os animais eles vão ganhar características que são do homem, tá bom? A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem em seus personagens. Então, o que acontece? Tudo aquilo que é do homem, todos os aspectos, até mesmo a fisionomia, né? Por exemplo, o porco fica em pé, virtudes, qualidades do homem são atribuídos aos animais, que são os personagens das fábulas, né? A temática é bastante variada, então posso ter a temática, sempre algo que para dar lição de moral, por exemplo, tem a cigarra e a formiga, né? E a cigarra ficava cantando e a formiga ficava catando comida, e até que chega o inverno, a cigarra passa fome e a formiga tem ali um monte de comida, né? E aí o que acontece? A ensina que em todo tempo todos devem trabalhar e se prevenir dos tempos secos, né? Os tempos de escassez. E como, gente, a fábula antigamente era repassada, né, ao outro por meio oral, essa oralidade fez com que várias versões de uma mesma história surgissem, tá? Então a fábula ela tem várias versões de uma história. Os personagens eles são tipificados, pois representam o comportamento de um conjunto de pessoas de forma individualizada da história. Por exemplo, eu tenho lá a cigarra, né? A cigarra é um personagem tipificado, porque ele vai representar os preguiçosos, enquanto a formiga vai representar o tipo de personagem, o tipo de grupo social trabalhador, beleza? E sempre vai apresentar a lição de moral, gente. É imprescindível, tá bom? E aí vamos ler aqui uma fabulosinha, bem contemporânea, tá bom? Ninguém sabe quem foi que escreveu essa aqui, tá? Mas sabe que existe. E vamos lá. A raposa administrava o galinheiro e bem. Vez ou outra comia uma galinha, às vezes duas. Depois limpava tudo, distribuía a ração, anunciava um feriadozinho aqui, um poleiro reformado ali, e de vez em quando promovia festivais de forró para alegria geral. As galináceas adoravam, batiam coxas como ninguém. O dono do galinheiro apreciava e, embora não gostasse muito da raposa, precisava dela para que as coisas funcionassem bem. Até que houve um dia que a raposa abusou da comilança. Foi além das medidas. O dono do galinheiro resolveu colocar um cachorro enorme dentro do galinheiro para vigiar a raposa. Astuta, a raposa manteve preso o enorme cachorro, alegando que se ele ficasse solto a produção de ovos iria cair, prejudicando o galinheiro e seu dono. Mas por via das dúvidas, o dono do galinheiro decidiu envenenar algumas galinhas. Mas novamente a raposa, muito esperta, criou o hábito de, antes de comê-las, dar uma provinha ao cachorro, justificando com o doce discurso de que era um princípio religioso muito valorizado dividir alguma galinha com o próximo. Mas um certo dia, o dono se injuriou de vez e instalou uma comissão especial de inquérito no galinheiro. Uma investigação demorada, transmitida pela TV Galinácea para todo o galinheiro. Em breve chegaram à conclusão que o cachorro era o culpado. Algumas galinhas, assustadas, acusaram a si mesmas. Depois descobriram um velho porco que vivia nos fundos do galinheiro e que se alimentava só das sobras. Foi imediatamente preso e acusado de todas as infamas e difamações. O dono do galinheiro e as galinhas se deram por satisfeitos e se acalmaram. A comissão terminava. Houve uma grande festa, né? E comeram o porco. A raposa fez um discurso tão comovente que começou a si próprio e chorou, terminando por beijar um pintinho, mas sem discretamente lamber os beiços. Por decreto, baixou alguns impostos. E assim como todas as mudanças, as coisas solenemente puderam seguir as mesmas, com a mesma corrupção. Então, gente, esse texto aqui fala sobre as coisas que a raposa astuta fazia para esconder os seus delitos, né? Culpou o cachorro, que acabou morrendo envenenado, né? Porque como o dono envenenou as galinhas, e aí o que acontece? O cachorro morreu também. E aí colocaram lá a culpa no porco, então colocaram a culpa em quem não tinha culpa, né? E a pessoa infeliz aí, que é a raposa, acabou saindo. Beleza. Gente,
Passando para o conteúdo dos elementos de coesão, nós vamos ter aí os conectivos de causa, tá bom? Que podem ser usados para explicar a causa de determinado acontecimento ou ação. Geralmente, ao apresentar a causa no texto, o autor também apresenta a consequência, tá bom? Então, esses elementos aqui, eles são sempre utilizados para iniciar uma causa. E aí, esses elementos são assim, por isso, logo, por consequência, uma vez que, pois, de tal forma, de fato, tá bom? Porque, por conseguinte, aí quando eu digo assim, ó, por consequência do armazenamento inadequado do nitrato de amônio, ocorreu a explosão em Beirute, no Líbano. E aí, galera, o que acontece? Aí disse a causa, tá bom? E posteriormente disse a consequência. Então, por isso que eu coloquei aí que geralmente, quando a causa é apresentada no texto, o autor também apresenta a consequência, tá certo? Então, nos textos argumentativos, isso é uma estratégia argumentativa de causa e consequência, beleza? Gente, aqui eu também vou ter os conectivos de contraste, tá certo? Que são aqueles que são usados para explicitar ideias em oposição, isto é, em contraste, ou seja, quando as coisas estão opostas, tá bom? E aí nós vamos ter o entretanto, todavia, em contraste, em contrapartida, pelo contrário, exceto, menos, todavia, contudo, e tem o mais também. O mais eu colocaria aí como o contraste, tá bom? E também eu tenho os conectivos de alternância, né? Que são aqueles que explicitam a ideia de alternativas ou de opções. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ora isso, ora aquilo. Quer isso, quer aquilo, tá? Então você tem a opção quando vocês utilizam desses conectivos. E, gente, passando para o nosso outro conteúdo, que é em relação ao uso da pontuação. E aqui a gente vai ver o uso da pontuação relacionada ao ponto final, às reticências e aos dois pontos, tá bom? Então, observe as seguintes orações. Eu desisto de tentar pegar essas uvas. A raposa ficou sem uvas. Vocês percebam que essas duas orações, elas se encerram por meio do uso do ponto final, tá bom? E como finalidade, o ponto final vai ter essa mesma, tá certo? De encerrar as orações. E o ponto final ele vai representar uma pausa maior, tá bom? Uma pausa maior do que a vírgula, concluindo assim o sentido de uma sentença. O ponto final também pode ser usado para abreviaturas, como aqui, ó, senhora, companhia, tá bom? Então, gente, o ponto final é quando nós utilizamos quando eu tenho que finalizar uma ideia, tá bom? Então, eu quero finalizar uma ideia, eu fecho ali com o ponto final, morreu Maria Preá. E quando eu quero abreviar alguma palavra, eu vejo como é essa palavra abreviada e eu coloco o ponto final depois, tá? Então, eu tenho senhora, a senhora Raposa não gosta de desafios, beleza? Então, gente, nós vamos ter os dois pontos que ele vai ter inúmeras funções, tá bom? Então, vamos olhar aqui as orações. Queria conhecer lugares diferentes, o Everest e o fundo do mar. O galo exclamou: Ah, se te acharam lapidário, a mim, porém, de que vales? E a fábula apresenta dois personagens, o galo e a pérola. Em cada uma das orações acima, usam-se os dois pontos por motivos diferentes. Na primeira, é para explicar algo que foi citado anteriormente, tá bom? Então, quais eram esses lugares diferentes? E aí, dois pontos, o Everest e o fundo do mar. E aqui, gente, o Everest fundo do mar é o aposto, tá bom? E aí esse aposto foi iniciado por meio de dois pontos, tá bom? Na segunda, para anunciar o discurso direto, tá bom? E aí é utilizado aí os dois pontos, tanto dentro das aspas como pelo travessão. E na última, para enumerar, ou seja, aqui com a função enumerativa, aquilo que for anunciado anteriormente, tá? Que é o aposto enumerativo, como nós já conhecemos. E aí, que no caso, é os dois substantivos comuns, o galo e a pérola. Dessa forma, justifica-se o uso dos dois pontos em situações que antecedem citação ou fala de alguém, início de uma enumeração ou introdução de explicação de algo já mencionado anteriormente. Então, os usos dos dois pontos estão aqui, beleza? E, gente, as reticências, que são aqueles três pontinhos, pum, 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 tá certo? Marcam na forma escrita algo que foi falado. Por ter uma função expressiva, ou seja, é expressiva a leitura de uma reticência, tá bom? Podem representar determinado tom de voz, ritmo e hesitações. E
quais são os exemplos que a gente pode utilizar as reticências? No caso aqui, descontinuidade de um pensamento ou ideia. Então, a raposa foi parreira acreditando que você não sabe qual é a continuidade disso, tá bom? E aí, quando você quer dar essa ideia de descontinuidade, ou seja, não dar uma continuidade a alguma coisa, você coloca o quê? Ó? 3 pontinhos. E certeza, não se sabe, tá bom? Ficaremos com a pérola? Não sei. Quem sabe? Talvez, não tem ideia. Ou não tem certeza daquilo, tá? Coisa incerta. Também, gente, pode ser ironia ou sarcasmo, tá? Sinto muito pelo seu queijo, senhor Corvo. Aí você lê assim, de uma forma bem irônica, tá? Ou sarcástica. E efeito de pausa dramática. E a pérola vai para o galo. E quando as reticências são usadas entre colchetes, indicam a supressão da parte de um texto. A gente encontra muito, né? Nos textos que nós lemos nos livros, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da videoaula. As atividades delas estão lá na página 79, questões 20 a 22, página 80, questões 23 a 25, página 81, questões 26 a 28 e página 83, questões 29 a 31. Um beijo enorme, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.